Bom, vamos lá. Carlos Alberto da Silva ficou famoso após interpretar o personagem Mendigo no programa Pânico, no rádio e na TV. Você deve se lembrar dele. Conforme reportagens, Carlinhos Mendigo está foragido da Justiça de São Paulo por não pagar mais de R$90 mil de pensão alimentícia para o seu filho, que está com 11 anos. O seu imóvel já foi leiloado por falta de pagamento. Além disso, já foi acusado de ameaçar a ex-namorada Aline Murari Pimentel, de 31 anos, que é mãe do filho dele e a família dela. Isso em 2019. Casos como esse não são novidade e estão longe de serem extintos da sociedade. Por isso que a gente vai conversar com a nossa querida advogada, a doutora Sandra Daniotti, que vai falar mais sobre as novidades e atualizações quando o assunto é pensão alimentícia. Doutora Sandra, não é bem assim, Regina, Daniotti. boa tarde a todos. Boa tarde. Usamos o caso do Carlinhos, que ele é uma pessoa famosa e tal. Sim. Mas esse tipo de situação é muito comum na vida de todo mundo. De todos. Os mais conhecidos, os menos conhecidos, mais favorecidos e não tão favorecidos financeiramente. Então é o seguinte, a pensão alimentícia ela é devida, desde que comprovada a paternidade, ou a paternidade biológica ou socioafetiva, que hoje nós temos a paternidade socioafetiva, e uma vez estipulada, homologada pelo juiz, ou estipulada que seja num documento que não cumprida, ela deve ser executada. É um título judicial e pode ser cobrado. É como um cheque, né? Tem que pagar. É mais ou menos assim, vamos dizer. Você Não, tem um título, olha, tem que pagar. Não pagou, tem que cobrar. E tem novidade com relação a isso? Então, na verdade é assim, nós temos a questão da execução, ela continua sendo da mesma forma. O que houve agora recentemente um julgamento com relação à cobrança do imposto de renda. E é uma situação que sempre as pessoas nos perguntam. E quando a gente faz o acordo, a gente acaba não colocando, ou no acordo, ou numa sentença que o juiz decreta a pensão, estipula a pensão, que se faça essa cobrança, que como que vai ser pago esse imposto de renda? Quem vai pagar o imposto? Porque todo o dinheiro tem que ser declarado e você recebeu, tem que declarar. Isso. E o grande imbróglio é este, porque na verdade existe uma tese que ela é muito forte, que é a questão da bitributação. Tributação. Por quê, Regina? Cobra de quem paga e de quem recebe. Então ele recebe o salário, ele vai pagar a pensão, ele já recolhe o imposto de renda daquilo que ele recebe, e aí ele repassa essa pensão alimentícia, e a pessoa que recebe a pensão alimentícia acaba tendo que recolher ao fisco também. Sendo que esse dinheiro já foi recolhido em imposto. Por isso que se chama bitributação, tributar duas vezes. E isso não é considerado legal. Então existe uma ação direta de inconstitucionalidade que justamente para discutir. E nós tivemos agora esse mês o julgamento que vem sendo adiado de muitos anos, mas um dos julgadores pediu vista deste processo. Então nós tínhamos 6 votos a favor, quer dizer, praticamente a maioria, mas teve aí um voto que foi chamado para analisar, e nós estamos assim aguardando, porque realmente ia se discutir o seguinte: então, vai declarar agora? Então eu não preciso declarar que eu recebo a pensão e fazer o recolhimento, porque ele já recolhe lá anteriormente. Exato. Então, e é o grande problema. Então, agora, ainda este ano, que o imposto de renda agora abriu, tem que declarar. Mas nós contamos que em breve teremos notícia com relação a isso. Perfeito. Vamos às perguntas do pessoal de casa? Vamos lá. O Luiz, até quando tenho que pagar a pensão para minha ex? Então, a pensão da ex, ou do ex, se for o caso, ela é uma situação diferenciada de pensão alimentícia que você paga para o filho. Mas é a questão da solidariedade, a questão de você ter esse convívio e essa pessoa que recebe essa pensão, ela demonstrar que ela não tem condições de trabalhar, de se manter, então é fixada uma pensão. Ainda se paga pensão para ex? Se paga a pensão desde que demonstrado que a pessoa não tem condições de se manter sem o recebimento dessa pensão. Não tem trabalho, tem uma doença que não se sabe quanto tempo vai demorar esse tratamento. E depois de quanto tempo juntos, um dos cônjuges tem que pagar a pensão para ex? Então, não existe, na verdade, a união estável. Lembra que antes existia 5 anos juntos, 3 anos, 2 anos? Por isso que eu Hoje não. Hoje existe o ânimos de constituir família, né? Já dividem o mesmo teto, já dividem as contas, a vida,
né? Na verdade, nem o mesmo teto é tão necessário, mas todo esse conjunto, a vida. Então, existe a união estável? Existe. Então, separou, dividimos as coisas. Aquele que não tem condições de se manter, não tem recebimento, não é aposentado, não tem aposentadoria, é doente, apresenta qualquer doença, comorbidade, não tem condições de voltar ao mercado de trabalho, idade avançada, então se estipula uma pensão. Aí a questão é o seguinte, como é que funciona essa pensão? Alguns juízes atribuem 24 meses. 12 meses até que a pessoa reconstrua sua vida e volte ao mercado de trabalho. Não é vitalício. Pois é, mas a questão é que vitalício... Não é bem assim. Pois é, porque se a pessoa tem um problema de saúde, tá, que está tratando, sem um bom prognóstico, não vai melhorar, não vai poder voltar ao mercado de trabalho, alguns pedem essa para deixar de pagar. E vai poder parar de pagar? Não, porque a pessoa não vai ter como se manter. É essa a questão. Então, até quando eu vou continuar pagando? Você não pode simplesmente parar de pagar, porque pode incorrer nessa questão desse nosso amigo que foi decretada a prisão. Ah, mas é da mesma forma, tá? Então, cada caso tem que ser analisado, diferenciado. Este caso é um, o outro, então é assim que funciona. E tem que seguir o que o juiz determinou. O que determinou. E até para exonerar, tem que ingressar com pedido de exoneração. Não pode deixar de pagar simplesmente porque eu quero. Aí eu acho, ela já usufruiu muito tempo, teve muito tempo para refazer a vida e agora eu quero deixar de pagar. Não, não é bem assim. Aí incorre no risco, né, de ter que pagar e ser preso, né? E tem todas as sanções, né? Tá. Então, assim, não pode... Você pode até achar que já pagou tempo suficiente e tal, mas precisa conversar com o juiz, manifestar esse seu desejo e ele vai decidir. Sim. E como é que funciona isso? Com provas, né? Olha, voltou ao mercado de trabalho. Está trabalhando, eu tenho que provar. A carteira profissional, a prova, demonstrar que existe um vínculo empregatício, que existe um recebimento, que existe uma forma de se manter. Tá. O que acontece nesses casos, geralmente, quando ela volta a trabalhar, ou ele, se for o caso, e demonstrado que tem esse trabalho, então mostra, olha, eu voltei, mas eu ainda ganho muito pouco, eu não tenho como pagar um aluguel, eu não tenho como pagar as minhas despesas. Então vamos repensar esse valor e vamos fazer um acordo, vamos rever o valor. É possível? É possível, ainda até numa ação de exoneração. Quando eu ingresso com uma ação de exoneração, eu sempre faço pedido, exoneração ou, se assim entender, se assim as provas demonstradas, então mudar o valor. Tem mais perguntas? O que não falta é pergunta, já Sim. vem. Sempre, não, mas no direito sempre tem um senão, né? Que Sempre só o um advogado senão. explica pra gente. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A Ingrid, ameacei entrar com execução das pensões em atraso, quase 12 meses. Ele quer fazer acordo das atrasadas, diminuindo também a pensão. É um bom acordo? Olha, sinceramente, eu vou dizer que esse não é um bom acordo. Eu não sei exatamente tudo sobre o caso, mas já está devendo 12 meses, aí quer fazer um acordo. Neste acordo, o que acontece? Pagar as atrasadas. Aí sim, seria um bom acordo, ainda que parcelado. Mas aí rever o valor da pensão. Por que rever? Preciso saber se houve modificação da situação econômica dele, de quem paga, de quem recebe, diminuíram as contas, os valores, escola, etc. Então precisa tomar cuidado, porque às vezes, o que acontece nesses acordos? A pessoa está recebendo os atrasados, mais a parcela do mês, que ainda que é reajustada, acha que aquele montante, então tá bom. E por que, Regina? Porque a pessoa já fica muito tempo sem receber. Faz falta? Faz falta. Então, quando faz um acordo e vai pagar os atrasados, e mesmo mudando o valor, puxa vida, eu estou recebendo. Só que quando termina de receber os atrasados, aí vai ver a situação em que se colocou. Aí vai precisar uma revisional de alimentos para alterar o valor, para majorar o valor. Então eu sempre aconselho a verificar se o valor do acordo que está sendo feito para diminuir, se vai suprir as necessidades após o pagamento das atrasadas. Perfeito. Mais uma pergunta. O Tom, é certo colocar em acordo um único valor de pensão para a esposa e para os filhos? Então, esse é um outro problema, eu nunca aconselho assim. Se for um acordo que tem que pagar a pensão para esse, que é possível também acontecer, e para os filhos, então separa. Separadinho. Exatamente, porque os filhos vão atingir a maioridade, vão estudar, vão se casar, etc., e vão perdendo o direito da pensão. E como é que vai sendo eliminado isso? Uma porcentagem para cada um, aí continua pagando o valor e de repente diz assim, todos são maiores e agora eu retiro a pensão e retira tudo de uma vez. Então aí
tem que buscar no judiciário liminar para manter a pensão, porque aí a pessoa não vai ter como se sustentar. Então vamos supor uma mãe que recebe R$ 3.000, tem 2 filhos e mais ela, então juntou as 2 pensões, mais a dela. Os filhos vão atingir a maioridade, o pai entra com uma exoneração de alimentos, diz assim, olha, atingiram a maioridade, já paguei demais a pensão para ela e quero excluir. E aí como vai viver essa pessoa? Se não voltou para o mercado de trabalho, cuidou da família... Mais difícil ainda, né? Mais difícil. Então, eu nunca aconselho isso. Então, faça o seguinte, acordo, pensão para os seus filhos, separado, aqui é para você, e determine quanto tempo vai ser pago. Né? Para não ficar naquela coisa, olha, já paguei demais, quero parar de pagar para você. Não. Quanto tempo? Você tem condições de voltar ao mercado de trabalho? Eu quero fazer um curso, quero fazer uma faculdade. Essa faculdade vai demorar 5 anos, 2 anos, 3 anos, não sei. Um curso de especialização, quero trabalhar, montar um salão, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E vai demorar mais ou menos uns 3 ou 4 anos e vou precisar desse suporte. Então, coloque isso no acordo. O acordo, nem sempre você tem que aceitar o que está proposto. Até para não estimular as pessoas a não correrem atrás dos próprios sonhos e dos próprios objetivos, né, doutora Sandra? E depois bater na porta do escritório para mudar toda essa situação. Pois é. Mais uma pergunta. Agnes, em uma viagem de fim de ano, me relacionei com um rapaz e nunca mais o vi. Fiquei grávida. Hoje ela tem 7 anos. Posso entrar com pedido de pensão? Ele tem que reconhecer e pagar a pensão. Olha só, se ela tem certeza, se houve esse relacionamento, ainda que tenha sido uma única vez, tá? Então tem que fazer primeiro o reconhecimento de paternidade, mas ela pode pedir a pensão se for caso de necessidade, ela pode até pedir numa situação liminar para o juiz, demonstrando que existe a fumaça do bom direito, que realmente é possível, prova testemunhal, troca de conversas, WhatsApp, fotografia, demonstrando o mínimo de prova possível para que o juiz decrete um mínimo de pensão, porque esse processo de investigação de paternidade pode demorar muito tempo. E com aquela coisa, não vou fazer o teste, não vou, contestação, não encontra o réu, e aí vai dificultando tudo e a criança vai tendo essa dificuldade. Nós tivemos um caso recente... Nossa, eu ia falar. Regina? Acho que é a mesma coisa, fala. Então, nós tivemos um caso recente de um artista famoso. É isso mesmo, que não quer fazer. Eu ia perguntar sobre isso. Então, inclusive diz assim em público, olha, pode ser, eu era muito novo, tinha 15 anos de idade. Pode ser, por que não pode ser, não é verdade? Agora, independente de ter se relacionado ou não, se há uma criança, se há um adolescente que é o filho, então... Primeiro, antes de falar qualquer situação, faça o teste, verifica, né? E o juiz pode até decretar que tenha que pagar uma pensão. Então, as pessoas, às vezes, acabam zombando um pouco dessa história, né, Regina? Mas o pai pode se recusar a fazer? Então, se ou há a uma mãe, recusa... às vezes, o pai quer reconhecer a mãe, sabe assim, pode ver a recusa dos cuidadores? Sim, pode. Na verdade, não deveria, mas pode acontecer. Tá. Então, quando essa recusa é constante e o juiz percebe, através do advogado da outra parte, demonstrando, olha, ele está se furtando a comparecer a fazer o exame, Sim. Então, marcou a data uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não compareceu, o juiz pode declarar a paternidade de ofício. Eita. Então, não adianta se furtar a fazer o exame. E a mãe, por exemplo, que teve a criança, escondeu durante 7 anos. Mas então, aí ela diz assim, não, mas eu não queria que ele reconhecesse, mas eu quero, eu sei que tive um relacionamento com ela tem uma filha, um filho e parece demais comigo, eu quero reconhecer. Sim, ingressar com uma ação de reconhecimento de paternidade. Perfeito. Vai ter que pagar pensão? Vai. Vai. A paternidade está esclarecido, está fixado, então vai. Doutora Sandra, Daniotti, a gente brinca, doutora Sandra, não é bem assim, Daniotti, porque sempre tem um outro lado. Tem um e-mail que é sdaniotti@uol.com.br. Sdaniotti com 2 T's e I, sdaniotti@uol.com.br. Telefone da doutora Sandra Daniotti, 94554-3405. 94554-3405. Esse número aceita mensagem também, né? Isso, pelo WhatsApp. Pronto. Porque aí pode um agendamento, pode ser feito pelo WhatsApp. Maravilha. Tem um número do telefone que é 011-3857-5778, que é o fixo. Mas como a gente trabalha algumas vezes em home, então precisa ter o WhatsApp para poder fazer o atendimento, né? Perfeito. Ou mandar o e-mail, né? Ou mandar o e-mail, perfeito.
Doutora Sandra Daniotti, está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, aproveitando, tomando solzinho, assim, para vitamina D, né? Sua filha tá bem? Tá bem, graças a Deus. É? Se cuidando, Isso. me incentivando para me cuidar também, academia, Faz tudo. muito Vamos bem. começar. Faz muito bem, tá linda, como Obrigada, sempre. Regina. Prazer em vê-la, viu? Eu também, um beijo Até para breve. todos. Até.